essa árvorezinha. É porque eu quero chegar perto da planta. Olha, tá lindo. Meu país recanta aqui, ó. Olha os prédios lá da Samamba. Samamba, 1000 graus, parceiro. Vamos ali no dia a dia, né? Estamos dando uma caminhadinha aqui. Eu e a maravilhosa. Vamos ali no dia a dia ver se a gente acha uma mistura lá. Mistura diferenciada. É. Uma mistura diferenciada, sabe? É tipo uma carne diferente assim, com tempero. Que eles processam. Aí, coisa assim pra esfriar e depois a gente come. Nossa, é bela. Mas é gostoso. Um pão então.